Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube. Este es nuestro primer video de español, hermano. Vamos a hablar un poco sobre el español en el mundo. Un tema muy interesante que a ustedes les va a encantar. Vamos a hablar en términos generales sobre el español, ¿no? Cómo se usa el español, qué países hablan español y cómo el español es importante hoy en día a diferencia de años atrás. Entonces, pessoal, para quem está assistindo agora, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo onde eu vou explicar um pouquinho sobre a importância do espanhol no mundo, né? Países que falam espanhol e o Brasil em relação ao espanhol e tudo mais, certo? Então, bora lá! Como eu estava falando com vocês, o espanhol é uma língua, é a segunda língua mais falada do mundo hoje em dia, né? O espanhol é uma língua latina, né? Que vem do latim, é língua latina, tanto como o português, o italiano, o francês. Então, são línguas que vêm do latim. Então, o espanhol hoje em dia se tornou uma língua muito importante, não somente em questões acadêmicas, né? Mas também em questão de trabalho, né? No mercado moderno, digamos, se utiliza muito o espanhol, não somente o inglês e outros idiomas, o espanhol principalmente, né? Também na parte acadêmica, né? E a parte que o brasileiro hoje em dia busca, estuda fora do Brasil, procura, faz aqueles doutorado sanduíches e tudo mais, né? E ficar um tempinho na Espanha, na Argentina. Tem muita gente estudando medicina na Argentina, por exemplo. Então, o espanhol hoje em dia é uma língua que é muito semelhante ao português, como vocês sabem, né? Mas não quer dizer que é igual, tá? Muito importante entender isso, não é igual, embora sejam semelhantes, tá bom? O que acontece? O espanhol é uma língua que é falada aproximadamente por 600 milhões de pessoas ao redor do mundo, mas falantes nativos, tá? Estou falando de falantes nativos. Só perde um pouquinho por, digamos, do inglês e do chinês, tá? Basicamente assim, falado por nativos, tá? Ao redor do mundo. Então, é uma língua que é língua oficial de mais de 20 países, né? Principalmente 20 países, isso com certeza, tá? Se fala muito espanhol, não somente nesses países, mas também nos Estados Unidos, no Brasil e assim em outros países, certo? Então, é uma língua muito importante e amplamente usada na Espanha e na Latinoamérica, tá? Tem um país na África, tem acho que um país ou dois, não lembro muito bem, que também se fala espanhol. Mas o que acontece? A proximidade do espanhol com o português é muito grande, tá? Principalmente com o Brasil. Porque o Brasil, digamos, está no centro, assim, no coração, quase, né? No coração de América Latina e no redor, assim, se tu olha em torno do Brasil, só tem países hispanofalantes, né? Tá cheio de hispanofalantes, o que eu quero dizer. Ou seja, nos países limítrofes do Brasil, você sempre vai achar pessoas que falam espanhol. De fato, muitos brasileiros, por exemplo, viajam para Peru, né, de férias, né, vacaciones, né, para Argentina, para Chile, para Uruguai, etc, etc. E assim como muitos deles vêm também para o Brasil, principalmente na região do sul do Brasil, né? Ou também assim como Rio de Janeiro e tudo mais, né? Tem muitos argentinos às vezes, né? Então, o que acontece? O espanhol realmente é uma língua muito presente nas fronteiras do Brasil e dentro do Brasil também. Então, é uma língua muito importante para o brasileiro, inclusive dentro do mercado brasileiro. Para que vocês tenham uma ideia, o espanhol é tão importante assim porque a Espanha é o segundo país que mais investimento faz no Brasil. Por exemplo, uma empresa espanhola é Santander, né? E muitos dos principais líderes falam espanhol. Muitas vezes as reuniões são em inglês ou em espanhol, são duas línguas, não muito em português. Talvez aqui no Brasil sim, mas quando começa a internacionalizar o tema, né, a questão aí já é espanhol ou inglês, né, em geral, certo?
Eu falo isso com autoridade porque eu tenho vários alunos dessa empresa, certo? Então, possui uma importância muito grande o idioma, tá? A questão cultural também, principalmente nas fronteiras, né? Onde o brasileiro tem muito contato com o espanhol e, de fato, muitos que moram na fronteira são bilíngues, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Não é muito a fronteira, não é fronteira em espanhol, mas saindo um pouquinho, chegando um pouquinho mais para a fronteira, tipo a Livramentos, perto do Uruguai, da Argentina, ou do Paraguai, por exemplo, na tríplice fronteira, tem muita gente que fala espanhol. São brasileiros, mas falam espanhol. Mas por que isso? Porque é uma língua muito importante para ambos países, né? Então, assim como nesses países como Argentina, Uruguai e Paraguai, por exemplo, também falam português, né? O que acontece? Já dentro desses lugares, assim, dessas regiões, você fala espanhol. Também dentro do país você fala muito espanhol, né? Digamos, pelo contato que tem o brasileiro com turistas, né, visitantes, né, e tudo mais. E também muitos brasileiros que vão estudar para fora, principalmente para a Argentina e Espanha. Então, é tão presente o idioma, né, que tem uma influência cultural de certa forma, né, e muitos brasileiros gostam, né. Por exemplo, todo mundo gosta de 100 Anos de Soledad, que vai ter um filme muito bom sobre isso, tá? Porque é um livro muito bom, né? Falando um pouco de literatura, tem Don Quixote de la Mancha, Don Quixote, né? E assim vai outros tipos de literatura que também se estuda muito aqui no Brasil. Também porque o brasileiro, por exemplo, quando vai fazer o Enem ou um concurso, sempre opta pelo espanhol, que é um pouco mais fácil por conta das semelhanças. Então, dentro da riqueza cultural, né, dentro do mundo, assim, do mundo moderno, o espanhol é uma língua muito importante, essencial para o brasileiro hoje em dia. É quase essencial, assim, se você quer realmente ter muito sucesso, né, no seu trabalho e tudo mais. Na maioria das empresas, principalmente as multinacionais, pedem que você tenha uma segunda língua, né? Que saiba, que conheça um pouco. E o espanhol é a primeira opção porque é um pouco mais fácil, em geral, certo? Embora não seja tão assim, estou sendo bem sincero. Mas é muito mais fácil que estudar idiomas que são muito diferentes do português, né? Tá, voltando um pouco ao tema, né? Existem variações linguísticas do espanhol também, como o galego, né? Como o catalão, que é uma mistura de francês, latim, galego. O galego é muito legal para quem estuda espanhol e já sabe português, de uma certa forma já sabe galego, né? Até entende, né? Mas falar mesmo é um pouco mais difícil. Mas isso é possível, por exemplo, né? Conhecer e ler um livro que está escrito em galego, né? Então, o que acontece? A demanda por proeficiência em espanhol é muito grande hoje em dia, né? Hotéis, multinacionais, principalmente dentro do mercado brasileiro que está se expandindo para a América Latina. O mercado brasileiro, em geral, está muito mais avançado que os outros países latino-americanos, né? Então, acabam oferecendo seus serviços para países latino-americanos, como México, Argentina, Colômbia, etc. Né? Muitas são empresas brasileiras, mas precisam que quem trabalha para essas empresas saiba espanhol, em geral. Então, eu vi muito isso nesses últimos anos, trabalhando com o idioma, né, que eu trabalho com isso especificamente, tá? Então, é basicamente isso, né? O espanhol se tornou uma língua muito importante. Então, aquele que desejam realmente ser muito competitivos, tanto no mercado de trabalho, se destacar na parte acadêmica, precisa estudar espanhol, não é mais uma opção, não, vou esperar, vou escolher. Hoje em dia, a maioria das pessoas que querem ter muito sucesso precisam ser bilíngues, né? Espanhol e português. É preciso também porque, por uma parte, por exemplo, tem muitas pessoas que viajam para os países limítrofes, né, Argentina, Uruguai, Chile, brasileiros, né, e estudam um pouco de espanhol para conseguir curtir um pouco mais a viagem, não passar perrengue e todas essas coisas, né, não cair no fácil cognatos e tudo mais, né.
Então, por exemplo, já quase se tornou uma necessidade por conta da moeda, né? Porque o real vale muito mais nos países latino-americanos que qualquer outra moeda em geral, né? Então, o brasileiro, por exemplo, pode chegar a gastar menos e curtir mais em países latino-americanos, né? Então, voltando de novo ao tema, né? O espanhol é a língua mais falada do mundo hoje em dia, né? Uma das línguas mais faladas do mundo, tá? É muito importante estudar, conhecer o idioma, aprender realmente, né, falar mesmo, ao menos falar, ao menos conversacional, tá? Que é muito mais fácil, muitas vezes pode não saber escrever, ler direito, mas falar ao menos, né? Hoje em dia tem muita facilidade de acesso ao aprendizado de idiomas, por exemplo, né? Então, inclusive a gente oferece esse serviço, né, de aulas particulares de espanhol para quem está procurando proficiência no idioma. Então, pessoal, isso que eu queria contar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá? E não esqueçam de curtir, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e deixar um comentário sugerindo temas, já que estamos começando aqui com tudo, né? Com todo, ¿no? Vamos a comenzar con todo, vamos a darle, ¿no? Bueno, nos vemos hasta la próxima.